O texto dessa questão diz o seguinte: uma ambulância transporta um paciente recém-operado ao longo de uma estrada onde há uma lombada aproximadamente circular de centro em C e raio igual a 40 metros, como mostra a figura. Se a ambulância passar pelo topo da lombada com uma velocidade muito elevada, pode perder o contato com a estrada e o impacto que irá ocorrer quando os pneus voltarem a tocar o piso provocará um solavanco que não fará bem ao paciente. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o valor máximo de velocidade com que a ambulância pode passar no topo da lombada sem perder o contato com a estrada é de quanto? Pergunta: esse carro está fazendo uma curva? Está. Só que a curva que ele está fazendo não é no plano horizontal, é no plano vertical, mas ele está fazendo uma curva. Se o carro está fazendo uma curva e essa velocidade for muito grande, ao passar pela lombada, ele vai voar. Ele vai perder o contato com a pista. E isso pode fazer mal ao paciente. Então, você que vai fazer o concurso do Corpo de Bombeiros e espera ser um condutor e operador de viatura, saiba que precisa conduzir a viatura com cuidado, que é para não acabar com o resto que sobrou do paciente que você está transportando. Tá bom? Tem que ter os cuidados. Então, olha só. Como que eu vou saber, então, qual é a máxima velocidade que ele pode passar sob essas condições que o problema deu para a gente? Então, a gente tem que desenhar as forças. E aí, pasme. Você tem um campo gravitacional nessa direção aqui. Pasmem, o bonequinho está subindo com a boca aberta aí, morrendo de medo, espantado. Olha só, a gravidade está aqui para baixo. Agora, quais são as forças que estão atuando sobre o paciente que está lá dentro do carro? Ó, eu vou desenhar o paciente de novo. Ó, quem vai ser o paciente? O paciente vai ser essa bolinha que está aqui, é o paciente, tá vendo? Aí eu vou desenhar as forças que estão atuando sobre o paciente. Quais são? Bom, está na presença de um campo grave, então a primeira força é a força peso, apontando para baixo. Tá vendo só que legal? Ó, a força peso, apontando para baixo. Qual é a outra força? Ele está apoiado na maca. Ele empurra a maca para baixo, a maca empurra ele para cima. Terceira lei de Newton, ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos em corpos diferentes e de mesma natureza, tá? Não pode esquecer. E aí aqui, pessoal, olha só, é a famosa força normal. Tá fazendo uma curva, tem resultante centrípeta. Então, vamos lá. A resultante centrípeta, força centrípeta, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A força centrípeta, meus amiguinhos, nesse caso é o que ajuda. E o que ajuda? O que ajuda é o peso. E o peso aponta para o centro. E o que atrapalha é o que aponta para fora, que é a força normal, que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da curva. Só que esse carro vai passar com uma velocidade que a gente chama de situação limite. E situação limite é essa? É quando o paciente perde o contato instantaneamente, em um instante de tempo apenas, com a maca. Ou seja, em que essa força normal é igual a zero, tá? Mesmo esquema do globo da morte, tá? Só isso, no ponto mais alto, lá em cima, a menor velocidade é a velocidade crítica, que é a menor velocidade. Aqui, no caso, é a maior, que está indo por fora. Mas dentro do globo da morte, a menor velocidade que ele pode ter para fazer a curva. Essa menor velocidade é o que a gente chama de velocidade crítica. Aqui, ó, como ele está indo por fora, é a máxima velocidade para ele não perder o contato, tá? Mas a força normal é igual a zero, que é igual o cara dentro do globo da morte também, que a normal é igual a zero na condição crítica. E aí, pessoal, no caso aqui, então a força normal tem que ser igual a zero. E aí você vai ficar,
Peso igual a massa vezes velocidade dividido pelo raio que passa da curva. O peso, você já sabe que o peso gm é G vezes M. É massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio que o parta da curva. Ó, corta de um lado, corta do outro. A velocidade máxima é G vezes R. Mas tem que passar o batom, tem que tirar a raiz quadrada. Tá vendo que não depende da massa do paciente? Tanto faz ser um pacientezinho magrinho, velho, como ser um paciente gordão, barrigudão, igual o professor de física, né? Então, a velocidade, portanto, vai ser a raiz quadrada de 10, e o raio é quanto que ele falou? 40. 10 vezes 40, 400. Raiz quadrada de 400, pessoal, é 20, né? É 20. Então, a velocidade é de 20 metros por segundo. Só que ele quer a resposta em quilômetros por hora. Aí, multiplicando por 3,6, dá 72 quilômetros por hora. E isso aqui é o que a gente chama de resposta. E isso aqui é o que a gente chama de gabarito. E aí a questão está igualmente resolvida, gabaritada, morta e sepultada.